Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, a todos vocês que já está na Sala da Esperança, você que ainda vai entrar, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a todos e que Deus realmente nos dê a sua graça para podermos começarmos mais um dia aí estudando e ouvindo a voz de Deus. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês, tá? Ajude outras pessoas compartilhando os vídeos, ajudando para que outras pessoas possam conhecer a importância desta lição, ou aliás, dessas lições que nós estamos estudando, que são lições tão importantes para os momentos que nós estamos vivendo, tá? A vontade de Deus é que nós venhamos a conhecer a sua vontade, conhecer a sua verdade, a sua palavra, para não sermos enganados pelas teorias do inimigo, né? Que ele tem aí usado nesses últimos dias com a finalidade de levar muitos, né, a se desviar, né, completamente do entendimento da palavra de Deus. Quero orar com você neste momento para nós darmos continuidade, né, aqui e entrar no assunto da nossa lição. Querido e Deus amado, nosso Pai bondoso, te agradecemos pelo privilégio de nesta manhã estudarmos mais uma lição. Pedimos a orientação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Necromancia e culto aos ancestrais. É o título da nossa lição, queridos, de hoje, né? Hoje, nessa quarta-feira, nós temos aí a oportunidade de começarmos esse dia, né, ouvindo Deus, por meio do seu Santo Espírito, falar conosco. Então, a palavra necromancia deriva dos termos gregos, necros, né, que significa morto, e manteia, né, que significa adivinhação, tá? Praticada isso, né, desde os tempos antigos, propriamente no mundo pagão, tá? A necromancia é uma forma de convocar os suportos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento e muitas vezes sobre eventos futuros. Então, essa prática, queridos, de consulta aos espíritos, né, a alma de pessoas que havia morrido, era principalmente os ancestrais, né, pessoas próximas, pessoas da família. Era muito comum isso, ser feito, essa convocação, né, de invocar aos espíritos, e isso principalmente no mundo pagão, onde muitas vezes as pessoas não tinham nenhum tipo de conhecimento ou vínculo com a palavra de Deus, ou mesmo porque o havia aí rejeitado, né, os ensinamentos da palavra de Deus, tá? Agora, queridos, nós temos aqui uma mensagem importante no capítulo 28 de 1 Samuel, no verso 3 ao verso 25. Eu convido você a ler todo esse capítulo, né, na medida do possível, né, na hora que você tiver um tempinho, só para você ter uma ideia da realidade como o astuto inimigo, Satanás e os demônios, né, com as suas disposições a atender a esses tipos de convocações, né, quando as pessoas o invocam ou convoca, né, ao poder das trevas, né, supondo que estar então aí consultando o espírito, né, de um ancestral, de uma pessoa aí, quem sabe do avô, bisavô, ou de uma pessoa aí que você conheceu, né? E então o inimigo ele faz questão de apresentar como se fosse aquela pessoa, de tal maneira que ele personifica exatamente como se fosse aquela pessoa. Então aqui nós temos nesta mensagem, nesse capítulo, né, no caso aqui de Saul, o rei Saul. Rei Saul foi um dos primeiros reis, né? Na verdade foi o primeiro rei do povo de Israel, tá? Quando o povo de Israel rejeitou a Deus,
né? E queria ser iguais às outras nações e pediu um rei. Nós queremos também ser iguais às outras nações, queremos um rei. Queridos, alguns pontos importantes dessa lição que nós precisamos tirar como lições importantes para nós, tá? O grande perigo quando nós rejeitamos a Deus ou rejeitamos a sua palavra. A tendência, muitas vezes, queridos, é despencarmos por aquilo que é totalmente fora da vontade de Deus. No caso aqui do povo de Israel, né, eles pediram que não, ou seja, estava dizendo nessas palavras, né, não queria Deus como seu rei, mas eles queriam ser semelhante às outras nações e queria um rei. E foram dado para eles então o rei Saul. Tá? Enquanto Saul, né, ele andava nos caminhos do Senhor, queridos, ele estava sempre ouvindo a Deus. Deus estava sempre comunicando com ele. Mas o egoísmo, né, o orgulho, tá, o poder subiu para a cabeça de Saul, tá? E em vez de Saul exaltar a Deus, ele começou a exaltar a si mesmo. E aos poucos ele foi se distanciando dos caminhos de Deus. A tal ponto que, por mais que Deus comunicava, por mais que Deus falava com ele, ele já não ouvia mais. Havia completamente rejeitado, né, as comunicações divinas por meio dos profetas e a forma como era comunicada a vontade de Deus para com o ser humano naqueles dias. Tá? Muito bem. Deus sempre usava o profeta Samuel quando ele tinha algo de extrema importância para comunicar a Saul. Tá? Então Samuel era sempre o porta-voz de Deus. Mas Samuel ficou velho, ele envelheceu, né? Assim como todos nós nascemos, né? Tornamos aí um adolescente, um jovem, depois um adulto e envelhecemos e por fim tem a certeza que todos nós temos que é a morte. E não foi diferente para Samuel. Samuel morreu. Só que quando Samuel morreu, Saul já estava muito longe, muito distante, né, dos propósitos de Deus, de tal maneira que ele já não ouvia mais Deus. Então não era importante Deus comunicar mais com ele por nenhuma forma, nem por sonhos, nem por meio de profetas, porque ele não ouvia mais, né? Ele ouvia, como diz o ditado, né? Entrava por um ouvido e saía por outro, não dava atenção. Então, dessa forma, queridos, que acontece também conosco, de tantas vezes que resistimos, de tantas vezes que nós deixamos de ouvir Deus falar conosco, principalmente hoje, por meio da revelação da sua palavra. E então, queridos, chega um momento que Deus, ele não vai mais, quem sabe aí, perder o seu tempo, né? Porque já não estamos mais dispostos a ouvir. Era o caso de Saul, tá? Por mais que Deus insistisse, mas ele não estava, né, não estava ali disposto, não estava com o coração aberto. Se nós abrimos o nosso coração, Deus está pronto para comunicar a sua vontade, falar conosco, né, nos levar ao arrependimento e nos perdoar e nos salvar. Mas à medida que nós mantemos com o nosso coração fechado, Deus, ele não vai falar conosco porque nós não estamos com o coração aberto. Tá? Muito bem. O povo de Israel estava cercado pelo exército dos filisteus. Tá? E quando Saul ficou sabendo, através dos atalaias, que o seu estado, o seu país, né, a sua cidade estava cercada, né, pelos filisteus, ele foi tomado de pavor, tomado de medo, tá? Ainda mais porque agora ele se sentia sozinho, ele não sentia mais a presença de Deus. E, queridos, o ser humano sozinho, sem Deus, é totalmente
uma derrota, é derrotado, tá? E então o que Saul fez? Saul disse, já que Deus não comunica mais comigo, já que Deus não fala mais comigo, tá? Claro que não era Deus que não queria falar com ele que estava fechado para Deus. Ele não estava disposto a seguir as orientações divinas, tá? Então ele entendia que Deus não falava com ele. E muitas vezes, queridos, quantas pessoas eu já ouvi dizer que Deus não fala com ela, que Deus não atende ela, que Deus não ouve as suas orações. Não é Deus que não ouve as nossas orações. É nós, muitas vezes, pela falta de fé, não cremos que Deus está falando conosco e mesmo não estamos dispostos a ouvir e seguir as suas orientações. Tá? Então, desta maneira, o Espírito Santo não pode trabalhar. Ele não pode fazer uma obra na nossa vida. Tá? Nós precisamos estarmos com o nosso coração aberto, disposto a deixar Deus fazer o seu trabalho, fazer a sua obra de transformação na nossa vida, no nosso coração. Ok? Então, o que Saul fez? Ele chamou 2 dos seus servos e disse assim, olha, procure entre o povo, tá? Uma mulher, né, adivinha, ou uma mulher que é médium, né, para que eu possa consultar o que vai acontecer comigo. Né? E assim o foi feito. E então aquela mulher disse para Saul, a quem você quer que eu consulte? Ele diz, a Samuel. Né? E ela começou ali o seu trabalho, ali, a forma como eles fazem, né, para invocar, né, o espírito dos mortos, como diz, que claro que não é o espírito dos mortos, mas os próprios demônios, o próprio Satanás. Tá? E naquele momento ela viu, né, Samuel se levantando ali do seu sepulcro e vindo em direção a ela. E ela ficou atemorizada, ela ficou com medo. E então Saul perguntou por que ela estava apavorada. Ela disse, porque eu estou vendo um homem aproximando de mim. E ele perguntou as características. E ela disse assim, olha, contou exatamente as características, né? Ele estava vestido com uma capa, exatamente como Samuel acostumava então aparecer diante de Saul quando ele vinha trazer algumas informações, né, como porta-voz de Deus. E então, queridos, Samuel disse exatamente, Saul disse exatamente Samuel. Tá? E ali começou uma série de conversas. E a suposição de que era Samuel, né? E então disse, por que você me fez eu me levantar de onde eu estava? Tá? Por que eu tive que vir aqui mais uma vez, né, conversar com você? E então Saul perguntou para ele, porque ele estava cercado com o exército dos filisteus, o que deveria acontecer com ele. E então disse ali que Samuel disse que a cidade seria tomada, a cidade seria invadida, né, o povo seria, muitos deles mortos. E então Samuel ainda disse para ele assim, olha, ainda hoje, tanto você como seus filhos virão para onde eu estou. Queridos, aquilo tomou conta, o pavor tomou conta, o medo do coração de Saul. Tá? Mas, queridos, eu quero dizer para vocês que a luz da palavra de Deus não era Samuel. Samuel estava exatamente lá, no mesmo lugar onde ele foi sepultado. Samuel não levantou. Tá? Quando você abre a sua Bíblia em Salmos no capítulo 115, tá? Propriamente ali por volta do verso 37, aliás, eu vou até ler esse verso, acho que é o verso 17, se não me engano. Tá? 115, deixa eu procurar aqui, capítulo 115, verso 17, é isso mesmo. Diz assim, olha, os mortos não louvam o Senhor,
nem os que dessa região do silêncio podem fazer isso. Os mortos, quando descem, jamais sobem. Tá? Jaz no esquecimento. Tá? Eles completamente entram num estado de esquecimento. Não louvam o Senhor, né? Essa forma aqui nesse contexto é que eles, quando descem ao sepulcro, na verdade, queridos, perdeu totalmente a sua consciência que não pode haver uma forma de comunicação mais com nenhum ser vivo, tá? Essa é a expressão. Não pode fazer isso, ok? Muito bem. Então, Samuel não era Samuel que estavam ali, tá? Samuel jamais poderia voltar. Quem que estava ali, queridos? Eu quero ler um outro texto com vocês, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, e no verso 4 diz assim, olha, e não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, tá? Eu quero dizer para você com toda a propriedade, à luz das Escrituras Sagradas, que quem apareceu a Saul naquele momento, através daquela adivinha, né, daquela mulher médium, era o próprio Satanás que se disfarça em anjo de luz. Ele tem poder, ele é capaz, né, de personificar a qualquer pessoa, tá? Tanto físico como aparência e como também na voz. De tal maneira que se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, você pode ser enganado. A palavra de Deus diz que se for possível até os escolhidos serão enganados. Por isso, queridos, Deus chama a nossa atenção para o estudo da sua palavra. Assim diz o Senhor, está escrito na palavra de Deus, tá? E nós precisamos tomar muito cuidado porque Satanás, para enganar, ele pode apresentar versos da Bíblia dizendo que está escrito, porém contradizendo, né, totalmente todo o estudo da Bíblia Sagrada. Né? Ele pode distorcer versos bíblicos para tentar enganar, apresentando como se fosse o próprio Deus. O texto deixa claro, né, que não é de nós nos enganarmos, porque o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então, meus amados, eu quero terminar essa lição dizendo para vocês o quanto é importante nós conhecermos a Deus por meio da sua palavra, da revelação da sua palavra, tá? Para que nós possamos termos cuidados para não sermos enganados pelo inimigo, enganados por Satanás, tá? Porque aqui ele apresentou exatamente a sua teoria, né, da imortalidade da alma, apresentando como se Samuel tivesse voltado, o espírito de Samuel, a alma de Samuel, tá? E quando Samuel ali, teoricamente, né, que não era o Samuel, mas Satanás personificado em Samuel, diz para Saul, ainda hoje você e os seus filhos virão para junto de onde eu estou. Queridos, ou seja, ele estava dizendo, vocês são imortais, vocês virão da forma como eu estou. Cuidado, queridos, com essas falsas teorias que são ensinadas por tantas religiões, até mesmo por aqueles que diz ser seguidores de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te ajude, que você possam, cada dia à luz da palavra de Deus, conhecer muito mais a respeito da vontade de Deus e seguir os seus ensinamentos. Um abraço, fica com Deus, até logo. Amanhã temos uma nova lição.